Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin, capítulo 18. Ousadia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. A intercessão eficaz envolve a ousadia. Chegamos confiantemente diante do trono de Deus. De onde podemos obter a ousadia? De Jesus. Efésios 3, 11 e 12 diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Há muitas coisas que você não precisa pedir em oração, mas pode clamar por ousadia. Não necessita, por exemplo, orar pedindo fé. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Logo você sabe como obter a fé e colocá-la em prática. Ela é alimentada por meio da palavra de Deus. Não precisamos orar pedindo fé, mas a Bíblia nos mostra que realmente podemos orar pedindo ousadia. Pedro e João foram corajosos quando usaram o nome de Jesus para ministrar ao coxo à porta formosa do templo, e a multidão se aglomerou. As autoridades judaicas notaram a intrepidez deles e o detiveram para interrogá-los. Atos 4:13. Proibiram-nos de pregar e ensinar o nome de Jesus. Ao serem soltos, foram ao grupo de cristãos e relataram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes disseram. Então, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Atos 4, 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aquela oração foi atendida. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Paulo pediu que a igreja em Éfeso orasse por ele. Esse grande homem de Deus, apóstolo da fé, que escreveu metade do Novo Testamento, disse: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Efésios 6, do 18 ao 21. Portanto, a oração dos Efésios em favor de Paulo teria sido de intercessão. Ousadia para agir. Precisamos de ousadia para agir. Às vezes, durante a intercessão, o Espírito Santo nos manda até a pessoa em favor de quem clamamos. Refiro-me agora a um incidente na vida de um grande intercessor, Charles Hollingsworth, da cidade de Spokane. Certo dia, ele passou a orar por alguém. Não sabia em favor de quem. Depois de algum tempo agonizando no espírito, foi enviado até a ponte na rua Monroe. Sem demora, foi de carro até lá. Ao chegar à metade daquela construção, o Espírito Santo lhe mostrou um cidadão que estava com uma perna por cima do parapeito, pronto para pular. Charles freou o automóvel e agarrou o homem, persuadindo-o a entrar no veículo. Foi dirigindo a fim de levar aquele indivíduo para os campos, onde podiam ficar a sós. Custou-lhe 2 ou 3 horas convencê-lo a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É possível que não saibamos em favor de quem devamos orar, mas graças a Deus o Consolador sabe. Necessitamos de ousadia para agir de acordo com a palavra e em consonância com o Espírito. Tenho a convicção de que o Espírito perscruta a igreja, procurando intercessores em quem ele possa confiar para orar e atuar com coragem. O Senhor precisa deles. Muitas pessoas têm empregos e deveres que não lhes permitem dedicar-se à intercessão em tempo integral e de todo o coração. Já descobri, porém, que podemos cumprir nossas tarefas e em nosso íntimo permanecer orando. Deus não colocará sobre você uma solicitude espiritual para interceder, a não ser que você esteja à disposição para agir. Ele pode inspirá-lo a orar por alguém, mesmo enquanto você estiver trabalhando, se o serviço é de tal tipo que lhe permite orar.
Existem funções nas quais seria muito difícil orar enquanto são desempenhadas. Em tais casos, talvez, Deus tivesse de procurar outra pessoa. Há, porém, algumas funções em especial, aquelas que não se trabalha predominantemente com a mente, mas com as mãos. Nelas é possível dedicar-se à oração, mesmo enquanto se trabalha. Assim, se esse for o seu caso, não repudie a solicitude espiritual para orar quando ela chegar até você. Tenha a ousadia de agir à altura. Certo dia, enquanto ainda pastoreava, dirigia meu carro no cumprimento das minhas tarefas e fazia visitas pastorais. De repente senti um ímpeto de orar por meu irmão caçula. Naquele tempo ele não andava com o Senhor. Um alarme soou dentro de mim. Continuei caminhando, mas orando no íntimo. Mesmo enquanto falava com outras pessoas, algo clamava a Deus em favor dele em meu interior. Levei aquela intercessão comigo durante 2 ou 3 dias, até aquela preocupação simplesmente ser tirada de mim. Não sabia do que se tratava. Mais tarde, o meu irmão me falou enquanto conversávamos. Vou lhe dizer uma coisa. O Senhor realmente me ajudou outro dia. Ele é comerciante, mas também era dono de uma fazenda. Contou-me que estava na fazenda quando uma lata com 5 galões de gasolina que ele segurava explodiu. Ele não sofreu a mínima consequência. Disse que todos os que viram o fato ficaram estarrecidos. O capataz da fazenda afirmou: nem posso crer nisso, pois nunca vi coisa assim em toda a minha vida. 3 dias antes do acontecimento, no entanto, eu já estava orando. Estou convicto de que se eu tivesse repudiado aquela preocupação espiritual, sem ceder ao ímpeto de interceder, ele poderia ter sofrido queimaduras graves ou até ter morrido. Deus não queria que ele partisse desse mundo naquela condição de desviado. E se eu não tivesse orado? Se Charles Hollandsworth não tivesse sido receptivo ao Espírito de Deus? Se não tivesse clamado quando não sabia em favor de quem fazia isso? Se tivesse estado demasiadamente ocupado ou não correspondesse à orientação do Espírito, no sentido de sair em velocidade para aquela ponte, sem sequer saber por quem ou por quê? Se tivesse estado demasiadamente ocupado ou não correspondesse à orientação do Espírito, no sentido de sair em velocidade para aquela ponte, sem sequer saber por quê, certamente aquele homem estaria no inferno. É muito sério pensar que, quando os homens comparecem diante do tribunal de Deus, talvez haja pessoas condenadas no âmbito espiritual que apontarão o dedo para nós dizendo: você é o culpado. Ousadia diante do trono. Isaías 43, 25 e 26. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Aqui tem um desafio lançado a Israel pelo Deus que guarda a aliança. É também um desafio à igreja. Se o Senhor preservou seu pacto com os israelitas, cuidará daquele que tem conosco. O cristão tem direitos contratuais na oração, além dos seus demais direitos segundo a aliança. Há, porém, certo problema que derrota os cristãos na sua vida de oração. Quando comparecemos diante de Deus, temos um senso de inferioridade, um sentimento de consciência do pecado, porque sabemos que fracassamos. Temos um complexo de culpa. Alguns começam suas orações com a expressão: sou tão fraco e indigno, e repetem isso durante o clamor. Quando chegam à presença de Deus para lhe falar sobre tal sentimento, a conversa os tira da fé e os coloca na condenação. Ficam sem saber se o Senhor os escuta ou não, só fica esmolando migalhas. Veja contudo o que o Pai disse de mim. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Por que ele apagaria nossas transgressões? Por causa de si mesmo, para nos abençoar. De outra forma, ele não nos poderia ter abençoado. Quando sabemos que Deus apagou as nossas transgressões e sequer se lembra de que fizemos algo errado, podemos aproximar-nos dele com confiança e fé. Perdemos a nossa consciência do pecado, pois temos a consciência do Filho. Não precisamos ficar sentados na calçada em frente à nossa mansão, esmolando favores. Podemos entrar ousadamente pela porta da frente, na sala do trono, para ter comunhão com Ele. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Somos povo da aliança. Temos direitos legais segundo o Evangelho. Direitos de filiação, de família, para entrarmos na sala do trono. Quando Cristo entrou na presença do Pai,
Ele não o fez somente com a sua cabeça, deixando de fora seu dedo mínimo, exclamando: "Oh, tenho vergonha dele." Não, ele não tinha condenação nem do seu dedo mínimo. Nós somos o corpo de Cristo e esse corpo pode entrar na presença do Pai com a mesma confiança que a cabeça tem. Capítulo 19. Fervor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago capítulo 5, versículo 16, parte B e 17. A intercessão eficaz envolve o fervor. A Bíblia ensina que devemos ser fervorosos no Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11. W. Evine diz que a palavra traduzida por fervoroso em Romanos 12, 11 significa estar quente, ferver. A concordância de Strong acrescenta que figuradamente significa ser zeloso, sincero. Epáfras se esforçava sobremaneira nas orações pelos Colossenses. Colossenses 4,12. A palavra grega agonizomai significa labutar fervorosamente. Indica um grande esforço como em uma luta livre. O texto de Efésios 6,12 faz parte dessa luta.